Efésios 5 não é uma carta de incentivo emocional. É uma convocação militar, uma ordem direta do céu. Sede santos como filhos amados, andai como filhos da luz. Mas enquanto o apóstolo Paulo escreve com urgência, a igreja lê com descaso. O texto que foi escrito para despertar está sendo usado para decorar. Hoje, santidade virou sinônimo de legalismo. Chamam de exagero o que Deus chama de pureza. Confundem graça com permissão. E a igreja, ao tentar ser relevante, tornou-se irreconhecível. Queremos o céu, mas sem renunciar à terra. Queremos Cristo, mas sem crucificar a carne. E assim, o chamado de Efésios 5 é silenciado nos púlpitos e sufocado nos corações. Mas Efésios 5 não permite omissão. Ele separa a luz das trevas, expõe os que vivem como filhos da desobediência mesmo dentro da congregação, e avisa: nenhum impuro, avarento ou imoral herdará o reino de Deus. Não se trata de opinião, é juízo, não é exagero, é escritura. A santidade que esquecemos é a mesma que Deus exige. Neste vídeo, você vai enxergar Efésios 5 como nunca viu antes. Não como um capítulo moralista, mas como um espelho que mostra o que a igreja deveria ser e deixou de ser. Vamos expor a santidade verdadeira, a luz que brilha no meio do caos e o preço real de seguir a Cristo com todo o coração. Prepare-se para ser confrontado, despido e restaurado. Se você sente que algo está errado na forma como o evangelho tem sido pregado, se você percebe que a igreja se afastou do que é santo, então fique conosco. Cada capítulo deste vídeo será uma lâmina afiada da palavra. E como disse Spurgeon, a santidade não é uma condição opcional do crente. É a evidência de que ele realmente nasceu de novo. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Essa ordem não é uma sugestão piedosa. É uma convocação celestial. Paulo inicia o capítulo com um imperativo inegociável. Ser santo é ser como Deus. E isso não é algo negociado no altar da conveniência. Não somos chamados a imitar tendências, influenciadores, movimentos, mas a refletir o caráter do Altíssimo. E ainda mais, não como escravos obrigados, mas como filhos amados. Mas hoje, muitos querem o status de filhos, sem o DNA do pai. Querem herdar a promessa, mas recusam o padrão. A cultura dita comportamentos, roupas, limites e valores, e a igreja, em nome da relevância, muitas vezes apenas replica o que o mundo dita, com uma leve maquiagem evangélica. Porém, Paulo é enfático. O amor, a entrega e a imitação de Deus são a essência de quem nasceu de novo. Ele escreve: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Esse amor não é sentimento, é renúncia. Não é performance, é cruz. Aqui já começa o confronto. Efésios 5 nos chama a viver em uma luz que expõe, purifica e separa. Mas para muitos, qualquer coisa que envolva separação do mundo soa antiquado. Deus vê o coração, dizem. Sim, e exatamente por isso, ele exige santidade no corpo, na mente, nas intenções. Ele não quer apenas o seu domingo, ele quer o seu interior, a sua essência. O problema é que a luz de Efésios 5 incomoda. E o que incomoda? Muitos rejeitam, mas a palavra continua firme. Entre vós, nem sequer se nomeie a prostituição, nem qualquer impureza ou avareza. Véa 3. Não é para tolerar, é para extinguir, não é para negociar, é para odiar. A igreja que nasceu da cruz não pode andar de mãos dadas com a imoralidade. O mundo se veste de sensualidade, vive de avareza, fala com torpeza, e a igreja hoje muitas vezes assiste, consome e aplaude o mesmo conteúdo.
A fronteira entre luz e trevas foi borrada pela permissividade moderna. Mas filhos da luz têm outra essência. Eles brilham não por causa de si, mas por estarem conectados à fonte. E o brilho não está apenas nas palavras, mas na separação. Santidade, neste contexto, não é aparência, é evidência de nascimento. Quem nasceu de Deus não vive como quem nasceu do mundo. Paulo chama essa geração de crentes a um padrão superior. Ele não diz melhore, ele diz sede imitadores de Deus. Isso destrói toda desculpa, e é aqui que a fé deixa de ser confortável. Como escreveu Charles Spurgeon, a separação do mundo não é uma opção do crente verdadeiro, é a marca de sua conversão. Santidade não é radicalismo, é identidade. A luz não pede desculpas por brilhar. E quem nasceu de novo não tenta se adaptar às trevas. Ele simplesmente não pertence mais a elas. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios 5:2. Há uma mentira espalhada nos púlpitos modernos, que santidade é algo opressor, pesado, antiquado. Uma camisa de força espiritual. Mas Paulo destrói essa ideia logo nas primeiras linhas de Efésios 5. A santidade não nasce da opressão, nasce do amor. Amor que se entrega, amor que se sacrifica, amor que cheira bem aos olhos de Deus. Cristo não nos chamou à santidade para nos humilhar, mas para nos libertar. O pecado é o verdadeiro opressor. A luxúria, a mentira, o egoísmo, a idolatria, são algemas disfarçadas de prazer. E o caminho da cruz é o único que quebra essas correntes. A santidade é o grito de um coração livre. É a alegria de um espírito que voltou para casa, mas a igreja de hoje inverteu tudo. Chama o mundo de liberdade e a cruz de prisão. Chama a renúncia de religiosidade e fidelidade de fanatismo. Mas Paulo não deixa margem para a confusão. Ele diz: Cristo nos amou. E como ele nos amou? Se entregando. O padrão é claro. Quem ama, entrega. Quem ama, abandona o pecado. Quem ama, não vive mais para si. Santidade é o reflexo de um coração que foi impactado pela cruz, que entendeu o preço que foi pago, que não consegue mais brincar com o pecado porque agora enxerga o sangue. O sangue de Jesus não apenas perdoa, ele transforma, ele altera o apetite da alma, ele constrange, ele convence. E aqui está o teste. Você se sente desconfortável com a santidade ou com o pecado, porque onde Cristo reina, a santidade não. É uma tortura, é uma fome, uma sede, um clamor por ser puro como ele é puro. Spurgeon escreveu: não há nada mais doce para o crente do que parecer-se com seu Senhor. Mas isso tem um preço, e é isso que muitos não querem pagar. É mais fácil chamar a santidade de legalismo do que crucificar o próprio orgulho. É mais cômodo dizer que Deus entende do que renunciar à pornografia, ao namoro impuro, à mentira conveniente, ao evangelho diluído. Mas Efésios 5 é um lembrete. O padrão continua o mesmo. O evangelho não rebaixou a régua para se tornar popular. Ele continua exigindo morte do eu. Continua exigindo separação. Continua exigindo cruz. Porque o verdadeiro amor nunca estimula o erro. O verdadeiro amor diz: vai, e não peques mais. O verdadeiro amor não nos deixa nas trevas. Ele nos arranca delas com mãos ensanguentadas e palavras eternas. E esse é o apelo de Efésios 5. Se você foi amado por Cristo, ande como alguém que o ama de volta. E isso, inevitavelmente, te tornará separado do mundo e cada vez mais parecido com ele. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Este versículo não sugere:
Ele sentencia, não deixa espaço para nuance, para relativismo, para a típica defesa moderna do tipo, mas ninguém é perfeito. Paulo está dizendo com a autoridade do Espírito que existem tipos de vida que são incompatíveis com o reino de Deus. A linguagem é direta: fornicador, impuro, avarento. Ele não se limita a listar comportamentos. Ele vai além. Chama o avarento de idólatra, ou seja, o pecado aqui não é apenas moral, é espiritual. Não é só desvio de conduta, é quebra de aliança com Deus. E o que essas pessoas perdem? A herança. Não estamos falando apenas de bênçãos aqui na terra. Estamos falando do que é eterno, da vida com Deus, do reino, da glória, da salvação. Paulo não escreve a ímpios, ele escreve à igreja. Ele fala com os crentes e, ao fazer isso, está dizendo: não pensem que porque vocês estão dentro da congregação, estão dentro do reino. O fato de alguém estar perto das coisas sagradas não significa que é santo. Hoje, muitos se sentem seguros por estarem em ambientes religiosos. Mas Paulo mostra que o perigo não é estar longe da igreja, é estar dentro dela, mas sem se arrepender, sem morrer para o pecado, sem nascer de novo. Fornicação, impureza, avareza. Essas três palavras descrevem uma geração inteira. Vivemos em uma era de prazer fácil, desejos incontroláveis e consumo insaciável. O sexo virou passatempo. O corpo virou ídolo. O dinheiro virou senhor. E a igreja, muitas vezes, se calou para não parecer rude, para não perder membros, para não parecer antiquada. Mas Paulo não suaviza. Ele alerta. Esses pecados não são fraquezas toleráveis, são sinais de perdição. Spurgeon declarou com coragem: a graça que não muda o homem certamente não o salvou. Essa frase destrói a teologia da conveniência, porque se o evangelho que você ouviu te conforta no pecado, ele não é o evangelho de Cristo. A graça verdadeira perdoa, sim, mas nunca deixa o homem como o encontrou. Ela quebra, limpa, reconstrói. Ela te leva da impureza à pureza, da avareza à generosidade, do vício ao domínio próprio. Efésios 5:5. É como um espelho. Ele te força a olhar com sinceridade. Você vive como alguém que herdará o reino, ou você vive como alguém que está brincando com a eternidade. Há uma diferença entre cair e viver deitado no chão, entre lutar contra o pecado e alimentar o pecado, entre fraqueza que se arrepende e rebeldia que se justifica. Deus vê tudo, não apenas os atos, mas os desejos. E quando o desejo é impuro, contínuo e aceito, ele revela um coração que não nasceu de novo. Paulo é claro. Essas pessoas não têm herança. E não importa quantas vezes frequentam a igreja. Não importa se já cantaram no louvor, pregaram ou foram batizadas. O reino de Deus não é herança. De quem frequenta, mas de quem pertence. De quem foi crucificado com Cristo. De quem morreu para o mundo. De quem odeia o que Deus odeia e ama o que Ele ama. Você pode enganar os homens. Pode enganar a congregação, mas não pode enganar o céu. E diante do trono não haverá disfarces. Ou você é filho, ou é estranho, ou tem herança, ou será lançado fora. Por isso, examine-se. O que você faz quando ninguém está vendo? Quais sites você visita? Quais conversas você alimenta? Quais desejos você não está disposto a abandonar? Não brinque com a graça. Não use a cruz como desculpa para manter seus ídolos. Porque a santidade que você despreza, hoje pode ser exatamente o que provará um dia que você nunca foi dele. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5:6. Vivemos em uma geração que já não teme mais a ira de Deus. Ela foi apagada dos púlpitos, abafada pelos cantos, ignorada pelas pregações suaves.
Preferimos um Deus que conforta a um Deus que confronta. Mas Efésios 5 nos obriga a lembrar. A ira de Deus ainda está de pé, ela não caducou. Não perdeu validade. Não se aposentou no Novo Testamento. Paulo alerta: não se deixem enganar, ou seja, o engano viria, e viria de dentro. Palavras suaves, pregações sem arrependimento, uma graça falsa e inofensiva. Palavras vãs, vazias, de verdade, cheias de conveniência. Mensagens que dizem: Deus te ama como você é, mas se esquecem de dizer que Ele não vai te deixar como está. A ira de Deus não é impulsiva. Não é como a raiva humana. Ela é justa, santa, perfeita. A resposta do Deus puro contra a impureza do mundo é o juízo que cai sobre quem rejeita a cruz e escolhe viver como se ela fosse desnecessária. Paulo não está falando da ira do Antigo Testamento. Ele está falando à igreja de Éfeso no coração da era apostólica, e ele diz: por estas coisas, fornicação, impureza, avareza, idolatria, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você percebe o peso disso? Não é a ira de um profeta. É a ira de Deus. E ela não vem por ignorância. Ela vem por rebelião. Ela não recai sobre os fracos, mas sobre os desobedientes, sobre aqueles que ouviram, entenderam e rejeitaram. Mas muitos hoje zombam dessa verdade. Dizem: Deus é amor. Sim, Ele é. Mas Ele também é fogo consumidor. E quando você distorce o amor de Deus para justificar sua desobediência, você transforma o altar da graça em palco de blasfêmia. Spurgeon disse: se você não crê na ira de Deus, então também não entendeu a cruz, porque foi a ira de Deus que caiu sobre Jesus em seu lugar. Essa é a realidade que muitos ignoram. Cristo não morreu para que Deus ignorasse o pecado. Cristo morreu para que a justiça fosse satisfeita. A cruz não aboliu a ira. Ela a absorveu. Mas se você rejeita o sacrifício, se você escolhe continuar na impureza, se você trata o pecado como coisa leve, então a ira que Cristo carregou não te alcança, e ela ainda está de pé. Paulo está dizendo à igreja: não brinquem com isso, não deixem ninguém convencê-los de que Deus mudou de opinião. Ele continua santo, ele continua justo, ele continua irado contra o pecado. E se você continuar vivendo como filho da desobediência, não importa quantos versículos decore, quantos cultos frequente, quantos ministérios participe, a ira ainda será sua herança. É forte, é duro, é santo. E é isso que salva, porque é o temor da ira que nos empurra para a cruz. É a consciência do juízo que nos faz clamar por misericórdia. E é quando enxergamos o fogo da justiça que valorizamos a água viva do Evangelho. Não se engane, Deus ainda julga, e Ele começará pela sua casa. Então, ouça o apelo de Paulo como quem ouve o som de uma trombeta final. Abandone o engano. Rejeite as palavras vãs. Fuja da mentira doce, porque a ira de Deus não é teoria, é destino para todo aquele que caminha em rebelião. Portanto, não sejais seus cúmplices. Efésios 5:7. A palavra é clara: não participem, não façam aliança, não caminhem lado a lado, não compactuem com aquilo que atrai a ira de Deus. Efésios 5 não permite meio termo. Não existe neutralidade espiritual. Ou você é luz, ou você participa com as trevas. E a linha entre santidade e cumplicidade é mais fina do que imaginamos. É possível estar em silêncio e já estar do lado errado. É possível não praticar o pecado, mas consentir com ele. E Paulo diz: isso é cumplicidade. A igreja moderna transformou amor em aceitação cega. Dizemos que amar é abraçar tudo, tolerar tudo, respeitar tudo. Mas amor, no reino de Deus, é fidelidade à verdade. Separação, no Evangelho, não é ódio, é aliança. Você não se separa do mundo porque se sente superior,
mas porque já entregou sua vida a outro reino. Você já tem um Senhor, e esse Senhor não divide o trono com ninguém. Hoje muitos crentes dizem, mas Jesus andava com pecadores. Sim, ele andava, mas nunca pecava com eles. Nunca ria das suas piadas impuras. Nunca se calava diante de sua hipocrisia. Nunca os deixava confortáveis no erro. Cristo se aproximava para curar, não para compartilhar da lepra, e nós fomos chamados a ser sal da terra, não açúcar para adoçar o pecado. Chamado de Efésios 5:7, é para cortar laços com aquilo que desonra a Deus, com amizades que te arrastam para longe da cruz, com séries que alimentam a luxúria, com influências que destroem a pureza, com ambientes que anestesiam sua consciência, com tudo o que ofusca a luz. Separação não é isolamento, é santificação, é uma escolha diária de não participar do sistema das trevas, é a decisão de não se sujar, mesmo quando todos ao redor estão mergulhados no lodo. E mais, Paulo diz, portanto, ou seja, ele está ligando o que veio antes, a ira de Deus, a imoralidade, a idolatria, com a ordem de separação. Ele não está dizendo para você ser rude, está dizendo não participe, não ria do pecado, não normalize a impureza, não se cale diante do erro. O mundo já tem muitos cúmplices. Deus procura testemunhas. Spurgeon escreveu: não há santidade sem separação. Onde não há diferença entre o justo e o ímpio, não há distinção entre a igreja e o mundo. Esse é o problema da igreja contemporânea. Ela quer parecer com Cristo, sem deixar de parecer com o mundo. Quer ser luz, sem ofuscar as trevas. Quer ser discípula, sem ser separada. Mas não há aliança sem exclusividade, não há casamento sem renúncia, e não há santidade sem separação. O mundo vai te acusar de radicalismo, de intolerância, de falta de amor. Mas o céu te chamará de fiel. Separar-se das trevas é uma declaração de amor a Deus. Uma prova de que sua aliança com Cristo vale mais que sua reputação, que a voz de Deus vale mais que os aplausos dos homens, que o reino eterno vale mais que os prazeres momentâneos. Paulo diz, não sejais cúmplices, não como quem se isola, com arrogância, mas como quem se consagra por amor, como quem sabe que luz e trevas não podem caminhar juntas. Antigamente vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios 5:8. Não é uma metáfora, é uma transformação. Paulo não diz que você estava nas trevas, ele diz que você era trevas. Isso é mais profundo, mais radical. Antes de Cristo, a treva era sua identidade, mas agora, em Cristo, você é luz. E se a luz não brilha, ela mente sobre sua natureza. Ser luz não é uma questão de opinião, é uma questão de essência. Ou você nasceu de novo, ou ainda está nas trevas, ou você carrega a presença do Senhor, ou está enganando a si mesmo. E o que Paulo pede? Vivam como filhos da luz, ou seja, vivam como quem foi arrancado da escuridão, como quem já conhece o perigo do abismo, como quem não esqueceu o preço da cruz. Mas o que significa viver como filho da luz? Significa produzir frutos visíveis. No versículo 9, Paulo continua, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. A luz tem frutos, ela gera algo. Ela não é apenas discurso, é vida, e essa vida é marcada por bondade, mesmo em um mundo cruel, por justiça, mesmo onde tudo é injusto, e por verdade, mesmo onde a mentira reina como norma. Filho da luz não é aquele que sabe versículos, mas aquele que vive o que prega. Significa discernir o que agrada a Deus. Paulo diz no verso 10, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Esse é o maior dom que um crente pode pedir hoje, discernimento. Porque estamos cercados por uma geração que confunde tudo. Chamam o erro de evolução, chamam o pecado de estilo de vida, chamam o mundanismo de estratégia, e pior,
Chamam isso de evangelho. Mas o filho da luz não se guia por modismos. Ele busca agradar a Deus, não aos homens. Ele pergunta: Senhor, isso te glorifica? E se a resposta for não, ele abandona. Sem negociações. Significa expor as obras infrutíferas das trevas. No verso 11, Paulo é incisivo. E não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas. Ser luz não é apenas viver corretamente, é confrontar o erro. Não se calar diante da iniquidade, é falar quando todos preferem o silêncio. Spurgeon dizia: onde o pecado não é exposto, a luz não está presente. Hoje, muitos querem ser luz, mas com um brilho discreto, um brilho que não incomoda, que não confronta, que não revela. Mas essa não é a luz do Evangelho. A luz de Cristo desmascara o pecado. Ela rasga o véu, revela a podridão e, ao fazer isso, oferece cura. Porque onde há exposição, há também possibilidade de arrependimento. Significa despertar os que dormem. Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa é a missão da luz. Acordar os que dormem, despertar os adormecidos no pecado, levantar os que se acostumaram com a sombra, trazer vida onde só havia morte. E como isso acontece? Pelo testemunho de uma igreja que vive como luz, pelo impacto de crentes que não se corrompem, não se vendem, não se escondem. Você não foi salvo para se camuflar, foi salvo para brilhar, e quando você brilha, os mortos acordam. As trevas fogem, o inferno se incomoda, e o céu se alegra. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 25, 27. O propósito da cruz não foi apenas perdão, foi santificação. Cristo não morreu para manter uma igreja suja, mas para purificá-la, para apresentar a si mesmo uma noiva limpa, sem mancha, sem ruga, santa. Mas essa beleza foi esquecida. A santidade se tornou um conceito distante, antiquado, quase incômodo. Fala-se de amor, de bênçãos, de cura, de identidade. Mas raramente se fala do que Cristo deseja ver naqueles que Ele ama. Pureza. A igreja moderna se enfeita, com estratégias, eventos, luzes, influência digital, mas muitas vezes esquece da única vestimenta que a torna bela aos olhos de Cristo, a santidade. E essa é a tragédia silenciosa. Uma noiva adornada de vaidade, mas vazia de temor. Com roupas brilhantes, mas o coração manchado, com o nome de viva, mas espiritualmente adormecida. Spurgeon disse: a igreja de Cristo deve ser separada, santa, distinta. Quando ela se mistura ao mundo, ela perde seu poder e sua glória. Efésios 5 nos mostra que a santidade não é opcional. É o projeto do noivo, é o destino da noiva, é o sinal de que fomos lavados pela palavra, não apenas informados por ela. Mas o que isso significa na prática? Significa viver como quem já pertence ao céu, como quem não negocia princípios para agradar o mundo, como quem ama tanto o noivo, que não quer entristecê-lo com adultérios espirituais. Santidade não é perfeição humana, é separação divina, é viver com o coração limpo, mesmo em um mundo sujo, é andar em retidão, mesmo quando tudo ao redor caminha em direção contrária. A noiva de Cristo não pode se parecer com as meretrizes espirituais deste século. Ela não se vende ao entretenimento, não se prostitui com o pecado, não se deita com a cultura, ela espera, ela se prepara, ela se consagra, ela é separada, ela é luz, ela é pura. Cristo está vindo, e Ele não virá buscar uma igreja influente, mas uma igreja fiel. Não virá por uma noiva que atrai multidões, mas por uma noiva que guarda o coração. O que será de muitos no grande dia? Quando descobrirem que participaram da religião, mas nunca fizeram parte da noiva,
que cantaram, serviram, postaram versículos, mas nunca se deixaram purificar pela palavra. O noivo está à porta, e ele vem com olhos de fogo, não para elogiar estruturas, mas para examinar corações. Não para premiar fama, mas para buscar santidade. Essa é a beleza que ele procura. Não a beleza do Instagram, mas a do coração quebrantado, da mente limpa, das mãos puras. A santidade não é um adorno, é o sinal da verdadeira união com Cristo. É a fragrância da noiva fiel. É a marca de quem não apenas fala de Jesus, mas vive para Ele. E quando Ele voltar, que Ele nos encontre assim, lavados, separados, aguardando, apaixonados. Porque no fim, a noiva que Ele levará será santa. E se não for santa, não será levada. Se essa palavra falou com você, não fique calado. Deixe um comentário dizendo: Senhor, purifica minha vida. Assim saberei que você ficou até o final. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana temos uma mensagem forte, bíblica e urgente, como essa. Se quiser apoiar nosso ministério e ajudar a espalhar essa verdade, considere se tornar um membro do canal. Aqui, a verdade não é negociada. Aqui, a palavra ainda fere, mas fere para curar.